Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Eu quero, nesse exato momento, falar um pouco a respeito da palavra do Senhor, do que está escrito no Salmo 127, o versículo 3, onde diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, meus amados, filhos são herança do Senhor, são dádiva de Deus, são presente de Deus para o casal, para abençoar a vida, um relacionamento, para abençoar a família, porque a família é uma instituição divina, a família é uma dádiva de Deus. Então os filhos são bênção do Senhor para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus no Salmo 127, o versículo 13, está dizendo: eis que os filhos são herança. E o que quer dizer herança? Herança nada mais é do que algo deixado por alguém. Ou seja, herança são bens, materiais, que são deixados por alguém. Ou seja, eu tenho meu pai pode ter alguns bens, e assim que ele passa dessa para outra vida, os bens ficam a mercê para que seja repartido entre os filhos, entre os herdeiros. É por isso que a palavra de Deus está dizendo: os filhos são herança do Senhor. Então, nós herdamos os nossos filhos do Senhor. Então, nossos filhos são presente de Deus para as nossas vidas. É tão real isso que Ana era uma mulher amargurada de espírito por ela não poder conceber. Ela era uma mulher estéril, ela era humilhada, ela era zombada pela sociedade, porque naquela época as mulheres que não poderiam gerar filhos eram consideradas uma mulher seca. Então essa mulher era como se fosse amaldiçoada. Então ela era rejeitada, desprezada pela sociedade. E Ana foi ao templo, amargurada de espírito, começou a orar, começou a gemer ali na presença do Senhor, ao ponto que o sacerdote ali o teve como embriagada. E Ana disse: meu Senhor, não me tenha nessa conta, a tua serva não está bêbada, a tua serva está amargurada de espírito, a tua serva está angustiada. E Deus ali contemplou a angústia de Ana, a amargura de Ana, e gerou um filho, cujo filho se chama Samuel, o qual Ana consagrou ao Senhor, e Samuel foi criado no templo, louvado seja Deus. Temos também a história de Abraão, Sara, mulher estéril, avançada de idade, com 90 anos, gerou a Isaac, concebeu e deu à luz. Então está aí a prova em que filhos são herança do Senhor, filhos é dádiva do Senhor. Meus amados, nós não podemos aceitar conversas de que filhos não são dados por Deus, porque o meu filho, eu só tenho um. Eu vou fazer 15 anos de casado, porém só tenho um filho, louvado seja Deus, porque nós assim optamos para só termos um, planejamos e estamos vivendo debaixo da promessa de Deus. Por quê? O que não dá para aceitar são as pessoas se casam ou não se casam, tem relacionamento por aí e ficam gerando filhos e mais filhos, filhos e mais filhos, e não tem condições de dar o que é necessário, dar um lar, dar uma boa educação, a alimentação adequada. Sabemos que tem muitas crianças jogadas na rua, nas sarjetas, debaixo das pontes e das marquises, por não ter um abrigo aonde reclinar sua cabeça. Aí sim,
Sabemos que deveria haver um planejamento familiar, deveria haver um meio pela qual deveria evitar de ter tantos filhos para não ficar aí jogados e culpando A, B ou C, ou até mesmo querendo culpar a Deus. Neste caso, eu concordo que deveria as pessoas pensarem antes e se planejarem para que não venha se encher de filhos para que não tenham condições. Ora, as outras eu sou indagado, porque eu só tenho um filho. As pessoas dizem, mas você só tem um, porque você não arranja outro filho, não sei o quê, porque um só. Eu digo, olha, um só é melhor para se criar. Eu tenho condição de dar o melhor para ele, de dar uma boa educação. Graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque eu tenho um filho só. Eu sou assalariado, mas o meu filho, até o dia de hoje, ele estuda em escola particular. Ele nunca foi para uma escola pública, não é bolsista, compro os materiais dele todo ano. Deus tem me dado graça para criá-lo. Por quê? Imagina só os senhores, se eu tivesse 3, 4 filhos, ou enchesse a casa como muitos fazem por aí. E aí? Como seria? Não é? Poderia meus filhos estar aí pelas ruas, mendigando, nos sinais, nada contra quem faz determinados trabalhos nos sinais de trânsito, mas, meus amados, isso não é uma vida digna para a criança. A criança tem que estudar, a criança tem que se criar, educá-la, para que no futuro elas possam ser um cidadão próspero, um cidadão de bem, um cidadão abençoado. Eu continuo a dizendo, filhos são herança do Senhor, são dádivas de Deus. Por isso, não são criados como se cria qualquer animal de estimação, como se cria qualquer objeto, qualquer bichinho, um ursinho de pelúcia. Não. Filho, é sangue do meu sangue. O salmista Davi diz que o Senhor, no Salmo 139, o Salmo 139, o salmista Davi diz bem assim, que o Senhor já ouvia dentro do ventre, muito antes, aquela substanciazinha ainda informe, o Senhor já via, né? Ele ali, aquela substanciazinha ainda sendo gerada. O Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia após dia formados, quando nem ainda uma delas havia. Então o Senhor é quem forma, o Senhor é quem dá vida, é quem gera. Porque foi Ele quem criou o primeiro homem, foi Ele quem formou o primeiro casal. E foi Ele que disse, crescei, multiplicai e enchei a face da terra. Então filhos são herança do Senhor. Não rejeite o seu filho, não despreze o seu filho, ame o seu filho, abençoe o seu filho, não amaldiçoe o seu filho. Deus abençoe a família, Deus abençoe o nosso lar, Deus abençoe os matrimônios, Deus abençoe os casais que estão se formando, Deus abençoe os jovens que estão se planejando a se casar. Que Deus abençoe a família. Não vamos desistir da família, porque a família é projeto de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.